Na lição 2 das nossas escolas bíblicas dominicais, nós vamos falar sobre o tema, dentro do livro A Igreja de Cristo e o Império do Mal, nós vamos falar sobre o tema A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Sempre temos dito isso, que nós, a igreja do século XXI, ela enfrenta um desafio muito grande com o secularismo, com a distorção das doutrinas bíblicas. E uma dessas doutrinas bíblicas que está sendo amplamente deturpada nos últimos dias é a doutrina bíblica do pecado. Ou seja, aquilo que era pecado nos padrões bíblicos, no que a Bíblia trata como pecado, hoje o relativismo ele tem nos tratado como algo normal, algo aceitável, em contraponto com o que as Escrituras falam. Então, o autor do livro da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, pastor Douglas, ele traz algo muito importante para as nossas igrejas, que nós, como igrejas, nós somos o brado de Deus, o arauto de Deus contra o pecado. O texto áureo, ele vai dizer assim, ele se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, o verso 20, quando diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 13, verso 20. A verdade prática vai dizer que o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecado. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, o verso 20, nós não vamos fazer a leitura porque creio que todos têm a revista da escola, Mas está ali, Romanos capítulo 13, verso 9 ao 20, vai falar, Paulo começa a traçar o perfil do que o pecado faz no homem, ou o que o homem é antes de conhecer a regeneração em Jesus Cristo. E ele vai trazer algumas características deste homem. Romanos capítulo 3, verso 9 vai dizer assim: todos estão debaixo do pecado, não há ninguém que esteja acima do pecado. O homem já nasce dentro de uma natureza adâmica e pecadora, e somente a regeneração, como foi falado no texto áureo, somente a regeneração através da pessoa do Senhor Jesus Cristo é que pode reverter essa natureza. E Paulo começa a falar: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um homem sequer. A sua garganta, ele começa a traçar, irmãos, o perfil daquele que não tem Deus, daquele que está sob o domínio do pecado. E ele vai dizer: a sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspide estão debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. No verso 15 vai dizer assim: os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse perfil é o homem que vive no pecado, vive de acordo com a sua natureza pecaminosa. A revista vai traçar algumas divisões aqui, No capítulo 1, que na primeira parte vai falar sobre a introdução. A introdução ela vai mostrar exatamente isso quando ela fala ali: a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Deus cria o homem para ter relacionamento. Deus cria um homem para ser a sua imagem e semelhança. Porém, este homem, ele rompe esse contrato, ele rompe esse pacto quando há aquele pecado da desobediência ali no Éden. A partir deste momento, o homem já não é mais o reflexo de Deus. Ele vai ser um homem dirigido pelo pecado. O pecado, ele entra no homem, e somente a obra de Cristo vai regenerar esse homem. E a partir do momento que Adão ele peca, não é um pecado individual,
é um pecado coletivo, tanto que a palavra Adão no hebraico significa homens. Todos os homens, todos pecaram, por isso que Paulo vai dizer: todos pecaram e destituídos, estão separados do amor de Deus, estão separados de Deus, porque todos pecaram. Na primeira parte, o ensino bíblico da natureza pecaminosa vai trazer a definição de pecado. A palavra pecado, ela vai ter a sua primeira raiz, a raiz hebraica do Antigo Testamento, e nós podemos bem ver isso em Gênesis capítulo 4, verso 7, vai trazer a palavra hebraica chatá. Chatá seria da ideia de errar o alvo. É quando erramos o alvo. Este é a primeira definição, a definição veterotestamentária no hebraico sobre a palavra pecado. Já no grego, no Novo Testamento, a palavra ela vai ter uma conotação diferente de hamartia. Por isso que quando nós estudamos a doutrina do pecado, a doutrina do pecado, ela é chamada de hamartiologia, né? Vem do termo hamartia, que ele traz uma questão, um erro, uma questão um pouco diferente do errar o alvo. Ele fala em erro moral, fala sobre o erro moral. Então, esse texto a gente pode bem ver ali na carta a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 13 a 14, vai trazer esse sentido. Ele traz o pecado como uma transgressão à lei de Deus, uma transgressão à lei de Deus, à palavra de Deus, uma transgressão a Deus, uma desobediência, uma rebelião. É isso que esse termo vai mostrar. E ele vai mais a fundo da questão do chatá do Antigo Testamento, quando era errar o alvo. Agora no Novo Testamento, ele traz uma palavra palavra o alvo, ou mais ainda, acertar um alvo diferente, fazendo acertar o alvo errado, o escritor vai falar aqui na revista. A segunda parte, meus irmãos, vai falar sobre a universalidade do pecado. O texto de Eclesiastes capítulo 7 e verso 29, ele vai nos dizer que o homem, ele nasce puro, embora ele tenha a natureza adâmica e pecadora, ele nasce de um estado de inocência. O escritor John Locke, ele vai dizer que o homem nasce uma folha vazia, uma folha em branco, e tudo aquilo que nós vamos escrever nela, isso vai ser o novo ser humano, mas isso não isenta do pecado. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, já dizia o apóstolo Paulo aos Romanos. Então, o texto ele vai nos mostrar que todos nós, diferente do que se fala por aí, através da secularidade, dessas doutrinas novas que tentam afrontar a palavra de Deus, elas vão dizer que o homem, o homem é fruto do pecado, ele é vítima do pecado. Mas na verdade o que a Bíblia diz? Que todos os homens pecaram e todos estão afastados de Deus. O homem, ele nasce na inocência, mas a partir do momento em que ele começa a desenvolver-se, o pecado está próximo. O termo chatá, ele relembra quando Deus está falando com Caim, ele vai dizer assim: o pecado jaz à porta. Esse é o termo, errar o alvo. Na terceira parte aqui, meus irmãos, a universalidade do pecado, ela vai mostrar exatamente isso. O pecado, o mal, ele é inerente à natureza do homem. O homem, ele vai nascer no pecado, né? Tanto o salmista Davi, um dos salmos mais lindos da Bíblia, ele vai dizer assim: em pecado fui gerado. Então ele estava se referindo a essa questão de que nós todos nascemos da natureza pecaminosa. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana, ela pode eficazmente ser regenerada pela fé em Cristo. Então, num lado nós temos o pecado, dizendo para nós que nós nascemos do pecado, nós nascemos sob o jugo do pecado, mas em contrapartida a isso,
há uma esperança, a regeneração através da fé no Senhor Jesus Cristo. É o que Jesus, o próprio Senhor, disse a Nicodemos, lá em João, quando ele disse para Nicodemos: é necessário que o homem nasça de novo. Ele está falando de regeneração, está falando de transformação. Aquele que pecava não peca mais, aquele que errava não erra mais. Aí você pode dizer, Isaías, como uma pessoa pode não errar mais? O texto de Pedro, segundo Pedro, vai dizer assim: sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. O que significa esse texto? Deus, na sua sapiência, ele sabe que ao homem não há possibilidade de alcançar santidade, mas ele está querendo dizer: tente, lute pela santidade, busque a santidade. Ah, Senhor, eu não consigo, mas continue lutando. Eu erro o alvo, mas continue tentando acertar o alvo. Isto é o que Pedro traz desse texto de 2 Pedro. A terceira parte vai falar sobre a corrupção total. Não há setor da vida do homem em que o pecado não domine. O pecado, ele domina a parte física do homem. Ele domina a parte moral. Ele domina a parte, todas as partes externas da vida do ser humano. O pecado, ele está incluído. Tanto que o escritor aqui, ele fala, é o estado de corrupção mental, moral, espiritual da natureza humana. Tudo está no pecado. Porém, nós vamos lutar contra este inimigo somente através da regeneração que há em Cristo Jesus. Todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo da regeneração. Aí entra aquela teoria calvinista que diz que o homem procura a salvação. Na verdade, a salvação, ela vem ao encontro do homem através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, sendo inspirados pelo Espírito Santo, que é aquele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. É o Espírito Santo que vai nos convencer que somos pecadores e que precisamos um encontro real com o Senhor Jesus Cristo para que possamos ser regenerados. Somente pela graça o homem recebe capacidade para crer e arrepender-se e ser salvo. Não há nenhum esforço humano nisso, somente a salvação, ela vem pela graça. É a graça de Deus que nos alcança e nos leva ao entendimento do pecado, ao entendimento da nossa situação, e aí sim vem o passo do homem. O homem dá o passo aceitando Cristo como Salvador, e a partir deste momento ele vai buscar uma vida de regeneração. No capítulo 2 da nossa lição que nós estamos estudando, a lição que tem por título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado, a parte 2 vai começar falando sobre as teologias modernas, as teologias que vão contra a doutrina bíblica do pecado, ou a hamartiologia. Nós vamos encontrar a primeira lição, o primeiro ponto, melhor dizendo, a teologia do pecado social. Essa tese, ela começou nos concílios católicos de Medellín em 1968 e em 1979. Essa tese, ela defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Essa doutrina, essa teologia do pecado social, ela vai tirar o peso do pecado do campo espiritual e vai levar a doutrina do pecado a algo moral, a algo que está relacionado com a sociedade. Quando nós podemos perceber que através desses concílios foi taxado que o pecado, ele é fruto de uma classe social, da opressão que uma classe social sofre em relação a uma classe opressora. Então ela vai mostrar essa teoria, ela vai dizer que o pecado, eu só sou pecador porque as classes opressoras me levaram a isso. Então a corrupção, o egoísmo,
o roubo, o assassinato, ele não vai ser visto como algo espiritual, e sim algo social que nos levou a isso. Quando a Bíblia ela é bem clara em dizer, né, que o pecado ele não está numa questão social, o pecado ele é espiritual, ele é inerente ao ser humano. Tanto que o texto de Mateus capítulo 23, verso 27 e 28 vai dizer isso, que na verdade são sintomas. Essas coisas, essas situações sociais, elas vão ser sintomas do pecado. Quando há uma corrupção, é um sintoma de algo que está corrompido na moral do homem. Quando há o roubo não é não é o pecado social, ele é caracterizado por um pecado que já vem antes, ele vai ser a consequência do pecado. O roubo, o assassinato, qualquer coisa, até crimes, pecados, digamos, menores, né? A mentira sempre vai ser sintomas do pecado, e não é, o pecado ele não vai ser social, ele vai ser ele sempre vai estar no campo espiritual, ele sempre vai estar na natureza humana. Então, ali na parte final vai dizer assim, resolver as questões de ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Irmãos, isso é quase que uma heresia, né? Ele está querendo dizer que no momento que se resolve os problemas sociais, no momento em que se acaba a opressão das classes dominantes, e nós devemos deixar bem claro com isso, algo bem claro, que nós somos contra, a igreja, o cristão, ele precisa ser contra essas opressões, mas essas não são justificativas para o pecado, nunca serão justificativas para o pecado. A segunda teologia, né, o ponto 2, ele vai falar sobre a teologia da libertação. A teologia da libertação, ela vai ter uma afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx, ela vai ter uma certa aparência com a teologia do pecado social, ela também vai dizer que só sou pecador porque a minha classe social me levou a isso. A opressão que eu sofro das classes dominantes, elas me levam a uma vida de pecado. Ela vai tirar o peso da espiritualidade também e vai levar o pecado por uma briga moral ou uma briga de classes. Lembra que a teoria de Karl Marx ela vai dizer exatamente isso. O estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social, para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Nós, como crentes, nós somos contra e vamos lutar sempre por essa questão da injustiça social, né? Se tem pregado por aí, se tem mostrado por aí que a igreja ela está a favor dessas injustiças, mas não. A igreja, para ser crente, nós precisamos lutar contra essas injustiças. Nós precisamos dar apoio às classes mais oprimidas, mas nunca, meus irmãos, nunca nós vamos ligar a questão do pecado a esta questão social, né? Porque aí nós podemos pensar, existem ricos que não enfrentam essas classes, problemas sociais, que têm uma boa vida e vivem numa vida de pecado. Aí qual seria a justificativa? Né? Não teria justificativa para isso. O pecado, segundo essa teoria da teologia da libertação, ela vai mostrar que o pecado ele estaria só nas classes mais pobres, nas classes oprimidas. E essa questão também, meus irmãos, a teologia da libertação, ela vai ter um outro viés de trazer as minorias, no sentido de que aquelas minorias que são oprimidas por certos posicionamentos, ela vai fazer uma liberação para essas minorias. E aí entra a questão do aborto, entra a questão do homossexualismo, entra várias questões que são pautas progressistas, que elas vão ser embasadas nessa teologia da libertação. E nós sempre deixamos bem claro isso, meus irmãos, que nós somos contra o homossexualismo, nunca contra o homossexual. Nós precisamos amar
amá-los. Nossas portas, as nossas igrejas estão abertas para todos, inclusive para os homossexuais. A Bíblia em nenhum momento ela vai atestar para que sejamos homofóbicos. Ela nunca vai atestar para que aplicamos preconceitos. Ela vai ser sempre contra a homofobia, contra o preconceito, contra a discriminação. Mas isso não quer dizer que nós vamos aceitar, né? Porque embasados na Bíblia, quando a Bíblia diz que é errado, a Bíblia diz que é pecado, nós vamos sempre se proclamar contra. Mas isso não impede de amar. Isso não faz com que o ódio possa estar em nós. Nós temos que amar, meus irmãos. Então, e a terceira parte, ela vai falar sobre o liberalismo teológico. Floresce o liberalismo teológico a partir da Reforma Protestante. A Reforma Protestante que foi tão benquista, que trouxe tantos benefícios para a igreja. Ela foi o pontapé inicial para uma nova fase do cristianismo, quando se entregou Bíblia na mão do povo, tirou a Bíblia das mãos do clero e entregou a Bíblia para que as pessoas pudessem ler e buscar um Deus de forma mais individual. Saiu daquela coletividade maluca que tinha naquela época e trouxe tantos benefícios. Porém, meus irmãos, o que diz o texto? O liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina, como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos, as doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Troca-se a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecado, mudança de caráter, para uma visão progressista que enfatiza transformação social para o paradigma do marxismo. Olha o marxismo aí novamente. O que o escritor claramente está mostrando que a partir da Reforma Protestante, onde surge o renascentismo, o iluminismo, são movimentos que são tão benéficos para o desenvolvimento da sociedade, mas junto com esse pacote ele traz um liberalismo teológico. Os homens começam a pensar de uma forma diferente. Eles começam a entender, a buscar algo mais concreto, mais científico, mais racional dentro das Escrituras. Nós nunca podemos separar, embora o nosso culto a Deus, como Paulo diz aos Romanos, precisa ser um culto racional. Nós, dentro dessa racionalidade, nós precisamos ter contato com o sobrenatural de Deus. Nós precisamos entender que muitas vezes Deus, na história do cristianismo, trouxe algo sobrenatural que sai da racionalidade, mas é algo de Deus. Deus trabalha no irracional, no sobrenatural. E nesse período da história, começou-se a julgar se as coisas que acontecem sobrenaturalmente poderiam ser verídicas. Começou-se a questionar também a Bíblia. As questões tão fundamentais da bibliologia, tipo a inerrância da palavra de Deus, a infalibilidade, a inspiração divina começou a ser questionada, porque é um homem diferente. Agora é um homem que começa a pensar nas coisas de uma forma diferente, mais filosóficas. Ele não tem mais aquilo que a igreja dizia como algo certo e definitivo. Agora ele começa a pensar, e esse pensamento começa a levar o homem para essas novas ideias, tratando o sobrenatural como algo mitológico, como algo místico. Mas nós sabemos que Deus ele trata tanto no racional, como Paulo dizia, e eu repito, que possamos apresentar o nosso culto racional a Deus, saber o que estamos fazendo, está dentro da nossa consciência. Mas nós também temos que entender que muitas vezes Deus vai tratar de
forma sobrenatural com o homem. Muitas vezes a sarça vai arder e não vai se consumir. Muitas vezes homens eram jogados dentro de fornalhas de fogo e nada acontecia. Muitas vezes o homem é jogado na cova dos leões e os leões não o atacavam. É o sobrenatural de Deus. O que é aquilo que não é racional, Deus vai fazer também, como Paulo diz aos Coríntios, né, que as coisas vãs deste mundo, aquelas que não são, para confundir as que são, porque Deus age dessa forma.